Olá pessoal, tudo bem? Bom, aqui estou eu de novo, professor Felipe. Para quem não me conhece, sou professor de Geografia do Instituto Federal de São Paulo, do campus Jundiaí, e eu tenho experiência no estudo e na modelagem de movimentos de massa. Então, por essas duas coisas, eu me senti na obrigação de fazer um videozinho pequeno aqui, explicando para vocês um pouco do que aconteceu lá em Capitólio e também como que isso pode aparecer em algumas questões para a gente aí no decorrer das provas que a gente faz. Vamos lá então. Seguindo em frente. Bom, primeira coisa, pessoal. O que aconteceu lá em Capitólio foi uma queda de bloco. Queda de bloco é um tipo de movimento de massa. Já puxando então para os assuntos de Enem e vestibular, movimentos de massa são coisas que costumam aparecer, mas geralmente parecem com algum outro tipo de movimento, por exemplo, algum escorregamento, que nem acontece muito no estado do Rio de Janeiro, quando tem chuvas intensas, ou acontece aqui na Serra do Mar, enfim, aqui em São Paulo, no Paraná. Qualquer local que tenha uma vertente inclinada e muita chuva, está aí com risco de ter algum tipo de movimento. E aí aparece na questão, os movimentos de massa aparecem nas questões com as suas causas e os seus impactos. No caso de Capitólio, infelizmente, o impacto foi trágico, mas foi um tipo diferente de movimento de massa. Diferente que eu digo, a gente não está acostumado com eles nas provas. Pode ser que a partir de agora ele costume aparecer, então vamos falar um pouquinho sobre esse tipo. O que aconteceu lá em Capitólio foi um tombamento, na verdade foi uma queda de bloco, né? Mais próximo aqui da letra E, nessa figura aqui que classifica vários tipos de movimentos de massa diferentes. Esses tombamentos, quedas de bloco, são causados por fatores tanto externos, mas também podem ser causados por fatores internos. Então, tanto externos quanto internos. Fatores externos, por exemplo, a água da chuva, né? Ou, no caso, uma tromba d'água, se vier muito forte, acertar uma área com uma rocha solta pode causar o seu desprendimento. E fatores internos, por exemplo, um terremoto. A vibração do terremoto pode causar também movimentos de massa, isso é bem conhecido. Bom, então o que nós tivemos ali em Capitólio foi uma queda de bloco, não foi um movimento de massa que estamos acostumados a ver na Serra do Mar, mas com impactos igualmente trágicos, tá bom? Vamos ver então como é que cai um bloco de rocha desse tamanho, né? Pô, professor, as rochas não são resistentes? Né? Sim, as rochas têm uma resistência bem grande. E nessa região do Capitólio, que tem a formação canastra, são rochas metamórficas. Tá? Você pensa, pô, mas rochas metamórficas não são as mais resistentes? Né? O professor não falou que rochas metamórficas são resistentes? E que rochas sedimentares que são frágeis? Calma, pessoal. Quando a gente tem alguma questão que trata sobre tipos de rocha, se tratar lá de magmáticas, metamórficas ou sedimentares, muito dificilmente o cara vai te perguntar qual é a mais resistente, porque não tem como a gente saber isso só num texto dizendo o tipo da rocha. Uma rocha ela pode ser sedimentar e pode ser mais resistente que uma rocha metamórfica. Por quê? No caso aqui de Capitólio, por exemplo, é uma rocha metamórfica de baixo grau de metamorfismo. Então, metamorfismo regional, ou seja, de larga escala e de baixo grau. O que é o metamorfismo de baixo grau? É quando essa rocha metamórfica ela ainda mantém características da rocha anterior. Algumas características são visíveis, inclusive, a olho nu. E aqui, na região de Capitólio, antes eram rochas sedimentares, então arenitos, e foram metamorfizados, sendo transformados aí em quartzitos. Só que um baixo grau de metamorfização, então mantém algumas características ainda da rocha original, entre elas partes aí onde a água vai poder percolar. Outra coisa, são rochas muito antigas, então são rochas que já sofreram muito intemperismo e muita erosão, tem muitas fraturas. Nessas fraturas, a água consegue entrar, a água vai percolando, ou seja, se infiltrando bem devagar pela rocha e causando intemperismo químico por dentro da rocha. E com o passar do tempo, claro, isso pode desprender um grande bloco da parede, foi justamente o que aconteceu lá em Capitólio. Tá? Então, independente do tipo da rocha, as rochas sofrem o desgaste. Se ela for uma rocha muito antiga, não importa o seu tipo, ela pode se tornar muito frágil a ponto de se soltar e cair. E aí temos essas quedas de bloco como tivemos lá, tá bom? Lá em Capitólio, por que caiu? Intemperismo e erosão. Intemperismo e erosão são dois assuntos que aparecem demais nas provas. Intemperismo químico e físico, erosão, o transporte do material que foi desgastado para outra área. Essa figura aqui da direita, né,
foi desenvolvida pelo professor Rupson lá da UFC, da Universidade Federal do Ceará, e mostra aqui as linhas vermelhas, linhas de fraturas, tanto verticais quanto horizontais, que são os caminhos preferenciais para a percolação da água. A partir dessas linhas, a gente vai ter um intemperismo químico na rocha e na parte interna do relevo. Isso demora milhares de anos para acontecer, até um pedaço desse se desprender. Ao mesmo tempo, uma parte da rocha está submersa. A gente não pode esquecer que aqui é um reservatório, que não é um lago natural. Isso aqui é um reservatório de Furnas. Então é um local que antes o nível d'água era muito mais baixo, ele subiu bastante por causa da construção do reservatório e acabou alagando grandes áreas e deixando grandes partes do relevo submersa, partes que antes não eram submersas. Então essa água vai desgastando o relevo tanto pela base quanto internamente pelas fraturas. A água da chuva, por exemplo, vai se infiltrando ali e vai intemperizando quimicamente a rocha. Isso vai desgastando a rocha por dentro, a rocha por baixo, até certo ponto que a rocha cai. Tá? Fatores externos podem ajudar? Sim, fatores externos podem ajudar. Não só o intemperismo químico da água faz isso. O intemperismo físico da água também, que é o próprio choque da água contra a rocha, né? O intemperismo físico do sol, dilatação e contração, por causa da variação de temperatura, né, de dia mais quente, de noite mais frio, vai ajudar também essas fraturas a se desenvolverem. E logo antes dessa queda, tem filmagens aí de uma tromba d'água. Eu não tenho certeza se foi no mesmo dia, parece que é no mesmo local, mas não tenho certeza se foi no mesmo dia. Não dá para dizer que essa tromba d'água foi a culpada por finalizar a queda desse bloco, mas pode ter influenciado. Uma tromba d'água significativa pode gerar algum tipo de vibração que pode sim influenciar a dar aquele soprãozinho final para o bloco cair. Né? Então, naturalmente, pessoal, o bloco cairia de qualquer maneira, com ou sem presença de pessoas ali, e a causa disso, então, intemperismo, principalmente causado pela água, que é o principal agente de intemperismo aqui na região, intemperismo químico e físico. Isso poderia ser evitado, esses acidentes, não vou nem chamar de acidente, mas essas tragédias envolvendo movimentos de massa podem ser evitadas? Com certeza podem. No caso dessa daqui de Capitólio, um monitoramento maior nas áreas de principal interesse turístico. Eu sei que é impossível tu monitorar todas as encostas de toda a represa. Mas nos principais locais onde você tem ali as cachoeiras mais visitadas e tudo, o monitoramento tem que ser mais intenso. Essa imagem aqui está rodando a internet, eu não sei se essa imagem ela é do mesmo local, se é o mesmo bloco que caiu ou não. Se for, então a gente já tinha aí um sinal. Se não é, então esse bloco aí está com um sinal bem claro que vai cair. Né? Então, se tem um monitoramento mais intenso, você consegue perceber quais áreas são de risco maior e não deixar, pelo menos avisar o pessoal dos barcos para não se aproximar. Claro que a imprudência pode acontecer, né? Mas você consegue pelo menos ter uma ideia das áreas de maior risco. E isso também a gente consegue expandir para as áreas urbanas quando as questões falam de movimentos de massa em áreas urbanas, né? Os grandes deslizamentos nas grandes cidades. Então, áreas com densidade populacional, né, densamente povoadas, elas têm que ser mais intensamente monitoradas se elas tiverem essas características de chuvas muito fortes e relevo com declividade acentuada, tá bom? Maravilha, pessoal. Então esse aqui foi só um videozinho explicando para vocês principais causas, como podemos fazer para evitar e dando uma breve caracterização do local lá onde tivemos a tragédia, tá bom? Grande abraço, se cuidem e qualquer dúvida falem com o professor. Nos vemos na próxima.